Oi gente, tudo bem? Como vocês já devem ter percebido, eu gosto muito de analisar filmes e ver relação de filmes com outras obras, como livros, como eu já comentei aqui. E hoje eu quero analisar a relação de dois filmes entre si, porque para mim eles tratam de um tema muito específico, né, dentro de outro maior, que é a maternidade, que é um tema muito revisitado no cinema, né? Temos muitos clássicos, na literatura também, porque afinal é um tema que perpassa por todos nós. E esses dois filmes, eles retratam, na minha opinião, né, um episódio muito específico dentro da maternidade, que eu acho até que pode ser considerado um transtorno psicológico conjunto entre mãe e filho. E os filmes são Babadook, de 2014, que foi um filme muito elogiado, muito bem recebido, tanto pela crítica quanto pelo público, e A Sombra do Medo, que é de 2016, que é um filme iraniano, que também foi muito bem recebido pela crítica, mas eu acho que teve menos público, porque teve menos apelo, como o primeiro filme Babadook, porque Babadook é mais terror explícito, assim, considerado, enquanto A Sombra do Medo é mais, assim, um drama, mais considerado um drama, mas os dois são, na verdade, dramas com aspectos que podem indexá-los como filmes de terror ou de suspense, mas tendo a interpretação correta, eu não considero terror, porque eu considero filmes de terror filmes mais vazios em questão de motivação, da trama, entende? E esses não, esses são filmes muito psicanalíticos, muito cheios de significados, de signos, e por isso que eu quero falar sobre os dois hoje. Começando por Babadook, que foi lançado em 2014, que é da Austrália. Esse filme foi escrito e dirigido por uma mulher, e eu acho que isso explica muito a escolha de tema e a forma como ele foi mostrado. Então, como eu vou fazer uma análise, eu não garanto aqui que eu não vá dar spoilers, eu acho que eu vou dar spoilers, eu preciso revelar a trama e eu vou comentar assim mais por cima, mas quem quiser assistir, assista antes, né, e depois vem aqui pra ver minha análise. Os dois estiveram na Netflix, tá? Mas eu acho que agora eles não fazem mais parte do catálogo da Netflix, então não sei onde vocês podem encontrá-los pra assistir. Mas vamos lá. Em Babadook a gente começa a acompanhar a história dessa mãe que é viúva, com o filho dela, que vai estar prestes a fazer 7 anos de idade. E a gente vai vendo que ela está num processo depressivo ao longo desses 7 anos, que ela perdeu o marido, inclusive ela perde o marido no dia que ela tem o bebê. Eu acho que ele estava levando ela de carro para o hospital e sofre um acidente e ele morre. Então ela meio que não tem tempo de digerir, não tem tempo de sofrer o luto pela perda do marido, porque ela já estava com o filho recém-nascido. Mas ao mesmo tempo ela também não consegue desenvolver a relação dela com o filho plenamente, como deveria, porque ela guarda de certa forma uma mágoa do nascimento dele, né? Um rancor, uma raiva, que até em um nível é inconsciente, mas em outros níveis é consciente. Ela chega até a falar, né, por sua culpa que seu pai morreu, enfim. Então eles têm uma relação muito frágil. E o menino, como filho único e sendo o menino, né, o homem da casa, ele tem muito medo, né? É normal de crianças, mas no caso, como ele não tem a figura paterna ali, acho que isso fragiliza mais. Então ele vive com medo de monstros, de bicho-papão e tal. E ele quer combater isso de alguma forma, né? Porque ele tem que ser corajoso, porque ele é o homem da casa. Então ele faz armadilhas e tenta conviver da melhor forma que ele consegue com o medo dele. Às vezes ele tem pesadelos, né? E a mãe vai e fala, não, filho, nada disso existe e tal. Enfim, exercendo um papel que um adulto normal, né, tem que desempenhar junto a uma criança que ainda tem uma criatividade a mil, que, né, tem muitos medos infundados, enfim. Até que num belo dia aparece um livro novo que ela pega pra ler, assim, na hora de dormir, pra ele, pro filho. Só que esse livro novo, enquanto ela vai lendo, ele vai se tornando assustador, que é a história do Babadook. E é claro que aquilo impressiona o menino, ela para de ler, só que o menino não esquece, aí o menino fica com muito medo do Babadook, e aí fica falando que ele tá com medo, qualquer coisa que acontece, ele tá com medo, e a mãe fica nervosa com aquilo, pega e destrói o livro. Só que o livro reaparece, né, e ela vai lendo e ela mesma vai se assustando com a história do livro, que fica muito pessoal ali, muito parecida com a vida dela. Tem menções a matar a criança, a matar o cachorro, que ela tem, inclusive ela tem um cachorro. Ela resolve queimar o livro, ela queima o livro
E ela vai na polícia porque ela começa a se sentir perseguida, né? Começa a ver coisas na casa, assim como o filho também vê. E nessa cena que ela vai à polícia, a gente olha e a mão dela tá meio suja, né? E a gente pensa, ah, deve ser suja do carvão, porque ela queimou na churrasqueira o livro. Só que depois, em análise em perspectiva, a gente vê que na verdade deve ser grafite, porque ela que escrevia o livro, né? Em momentos de apagão, digamos assim. E isso já é dado numa dica, né, quando ela tá numa festinha ali de criança das escolas. O filho dela tem vários problemas de adaptação com coleguinhas, com escola. Ele é um menino perturbado por não ter uma relação legal com a mãe dele, por não se sentir seguro, né. E ela fala que ela era produtora de conteúdo para revista e escrevia livros infantis também. Então isso explica porque o livro apareceu do nada na casa dela e porque ele reaparece mesmo após ser destruído, porque ela mesma reescreve o livro, colocando ali de certa forma o inconsciente dela, né, dando vazão para a raiva que ela tem do filho. E aí o que eu acho mais interessante é que nesse contexto onde duas pessoas estão com o mesmo delírio, com a mesma paranoia, com as mesmas alucinações, isso é considerado um transtorno mental que chama transtorno delirante induzido, que também é conhecido pelo termo francês de folie à deux, ou seja, loucura 2. E esse termo vai ficar mais em evidência ano que vem, quando vai ser ano que vem, eu acho, né? Que vai ser lançado o segundo Coringa, o Coringa 2, com Joaquin Phoenix com a Lady Gaga, cujo subtítulo é Folie à deux, porque é a loucura dos dois juntos, né? Do Coringa, que induz a Arlequina, que era até então a psiquiatra dele, mas ele consegue induzi-la à loucura e os dois passam a ter a mesma loucura juntos. E isso é comum de pessoas que estão isoladas, né? E quando uma pessoa tem de fato algum transtorno mental mais grave, e ela induz uma outra que de certa forma é mais frágil mentalmente, é mais vulnerável e mais influenciável. Só que no contexto desse filme, né, desses dois filmes, a gente observa que é mais ou menos o contrário. Apesar da mãe ser a mais influente, a criança mais influenciável, mas a mãe está num estado tão fragilizado mentalmente que ela é induzida a entrar nessa loucura, nesse delírio, nessa paranoia, pelo seu filho, que é uma criança, e por ser criança tem muitos medos, tem essa criatividade muito fértil de ter medo de monstros, etc. Só que a mãe não tá bem. Então a criança acaba induzindo a mãe, e a mãe também, por consequência, induz o filho, eles ficam nesse ciclo que se retroalimenta de delírio, né? Mesmo porque os dois também vivem muito isolados. A mãe, ela tem um emprego que ela falta direto, porque ela tá sempre deprimida, dorme até mais tarde. E o filho dá problema na escola, e às vezes ela não leva ele pra escola, fica em casa. Então ela tá num processo depressivo longo, de luto pela morte do marido, está totalmente fragilizada, está isolada. E a criança, é claro que sente muito mais, porque ela não tem pai e meio que não tem mãe também. Então ele é muito frágil. Então são os dois frágeis, com os medos sendo projetados ali. E isso, o filme passa isso de uma maneira muito lúdica, né? Muito literal. E esse momento de fragilidade dos dois meio que atinge o ápice depois de 7 anos, né? Nesse momento que o menino está para fazer 7 anos, esse pré-aniversário. E eu não sei por que foi escolhido essa data, esse período, mas o 7 é um número considerado cabalístico, né? Então é um número de encerramento de ciclos, digamos assim. Tanto que tem até um ditado, uma teoria aí popular de que casamentos sofrem uma crise depois de 7 anos. Então, enfim, depois de 7 anos é meio que ou vai ou racha da situação. E de fato é quando atinge o ápice, né, que a gente acompanha o declínio mental dos dois. E aí a mãe, que é a adulta responsável, ela meio que resolve assumir as rédeas e ter o controle e ser a mãe da situação. Então ela meio que pega esse luto, esse medo e resolve, né, porque ela é muito insegura também por não ter um marido com ela, é claro, você tá criando um filho sozinha, isso vai te gerar medos e inseguranças, mas ela se fortalece e ela meio que pega esse medo, esse monstro, Babadook, e guarda no porão, que é onde ficavam as coisas do marido dela, que ela pega e tranca tudo no porão, ela não resolve o luto, né? E o menino quer entrar, ela não deixa, enfim.
E depois é engraçado que no final, assim, mostra que ela e o menino às vezes alimentam o Babadook, o monstro que tá trancado no porão, dando minhocas pra ele. E eu achei muito simbólico, porque quando a gente tá com ideias erradas na cabeça, né, o pessoal fala, tá com minhoca na cabeça. Então isso mostra que, assim, ela não tá curada completamente, não tem como você ser uma pessoa 100% funcional depois de traumas como esses, mas ela, às vezes alimenta, vamos dizer assim, aquelas paranoias. Às vezes ela permite alimentar os medos, ou a culpa, ou o luto dela com aquelas minhoquinhas, mas não é sempre, é uma vez ou outra. Então eu achei muito interessante. Eu não sei se todo mundo captou a mesma coisa que eu captei, mas o que eu percebi foi isso, uma dinâmica de folia D, de mãe e filho, e a resolução adulta, né, e racional de um processo que não é racional, né, mas que precisa ser resolvido para você ser um ser humano funcional. E em Under the Shadow, que é Sob a Sombra ou A Sombra do Medo, tem essas duas traduções, a gente acompanha uma história muito parecida. Isso é no Teherã, início dos anos 90, se não me engano, e o Irã tá em guerra com o Iraque, para variar. E aí o marido, que é médico, né, esse casal tem uma filhinha, ele tem que sair de Teherã e ir lá para as tropas, enfim, não sei se ele vai pro Iraque, e deixa a mãe, a mulher, sozinha com a filha, que tem mais ou menos essa idade também, uns 7 anos. E aí a gente acompanha uma mulher que está frustrada porque ela tinha começado a fazer medicina quando ocorreu a Revolução Iraniana. E aí eles foram obrigados a parar os estudos. E na volta, né, ela já tá com a filha, então ela e o marido meio que decidem que ele vai terminar e ela vai criar a filha. Mas ali naquele momento, que a filha já tá mais velha, com 7 aninhos assim, ela resolve voltar para a universidade para terminar o curso de medicina, que inclusive é um sonho da mãe dela, que ela tem um livro de medicina, de não sei, anatomia, que a mãe dá para ela. É um sonho que ela tem frustrado dentro de si e que ela, né, resolve voltar atrás. Só que quando ela vai conversar com o reitor fala que ela tem um histórico de ter atuado contra a revolução, né? Então ele não a aceita. E ela tá super revoltada, super frustrada. Ela fica com raiva do próprio marido, né? Apesar de ter sido uma decisão que ambos tomaram juntos, ela percebe que o marido tá pouco se lixando, se ela tá ou não realizando os sonhos dela. E ela meio que assim, também não tá ligando muito pra filha, não. Ela tá muito autocentrada ali, ela tá pensando nela. Então, ela coloca uns VHS ali de ginástica, da Jane Fonda, que é ali dos anos, final dos anos 80, né? E fica fazendo ginástica e tal. E ela não percebe que a guerra, ela tá ficando mais séria, né? E a situação ali tá meio urgente. Então o marido liga, pede pra ela sair de lá, de Teherã, pra ir pra casa dos pais dele com a filha. E ela fica, não, eu sou responsável pela minha filha, a gente tá bem aqui, não vou tirar ela da escola, não vou tirar ela do quarto dela. Então, assim, a mãe tá meio alheia. E a menina sem o pai e com a mãe alheia, tá muito fragilizada. E ali, conversando com os vizinhos, outras crianças, colocam minhocas na cabeça dela porque lá os iranianos são persas, mas também os árabes. Tem uma lenda muito famosa dos gênios, né, dos djinn, que eles, enfim, tem várias formas que essa lenda pode ter, né, mas que são criaturas que podem tomar qualquer forma, inclusive são meio transparentes, mas vamos supor, quando passa por um lençol, eles aparecem. E eles mexem com as pessoas, assim, roubando coisas das pessoas, né, tipo Saci Pererê. A coisa some. E aí, enfim, os djinns escolheriam uma pessoa para atormentar até eles levarem ela para outro mundo, algo assim. E a menina, ela ficou com aquilo, o menino contou para ela a história e ela ficou muito impressionada. E aí some uma coisa dela e ela fala com a mãe, foram os djinn, que não sei o que, e Mesmo porque naquele ambiente de guerra, né, gera-se uma instabilidade que as crianças também percebem e traduzem isso da forma que elas conseguem compreender, né, para o mundo delas. O medo é traduzido da forma que elas o compreendem, porque elas não compreendem a nossa realidade
a concretude de uma guerra ainda. Elas só sabem que elas estão inseguras e com medo. E aí a mãe não dá muita atenção, fala para de besteira, nada disso existe, tá. Só que aí a mãe começa a perceber que a situação está ficando séria. Inclusive o prédio é bombardeado com um míssil que não explode, né? E aí todo mundo evacua o prédio. E fica só ela e a filha, inclusive o dono do prédio sai e fala, ó, quando você sair, fecha aqui a garagem, que você não tá fechando, tá, toda hora parece aberta e tal. E só que aí ela, de turrona, resolve ficar lá com a filha, mas é claro que o medo dela acaba se refletindo no consciente dela, o medo inconsciente, e ela acaba junto com a filha, ela acredita naquela história que a filha tá contando, dos Jinn, e ela começa a delirar com a filha em cima daquilo, né? Estão acontecendo coisas ali, vamos supor, uma tempestade, ventos, aí no varal o lençol voando, e ela e a filha veem junto como se fosse um Jinn, né? Então as duas estão tendo a folia D, elas estão tendo a mesma alucinação ao mesmo tempo, porque ambas estão muito fragilizadas, né? A criança, por ser uma criança, e a mulher porque tá sozinha, não tem ninguém ali, ela não tá com o marido dela, e ela já tá muito emocionalmente fragilizada. Então a gente vai ver a mesma dinâmica que se desdobra em Babadook. E aí a resolução no A Sombra do Medo é que a mãe resolve, né, deixar pra lá, vamos supor, colocar o ego de lado e assumir que ela não dá conta da situação e pega a filha e vai embora de Teherã de carro. E A Sombra do Medo, como foi escrito e dirigido por um homem, eu achei que ele não tinha tanto lugar de fala para relatar uma situação maternal assim tão específica. E eu achei muito que ele se inspirou em Babadook. E eu acho que se Babadook não tivesse existido, A Sombra do Medo também não teria existido. Mas posso estar enganada, tá? Pode ser uma grande coincidência. São filmes que são decupados de forma totalmente diferentes, mas a história central, o cerne ali pra mim é o mesmo. E fica a lição, né, pra gente, principalmente mulheres adultas, de que a nossa instabilidade emocional, ela vai refletir na segurança dos nossos filhos e na estabilidade emocional dos nossos filhos. E, enfim, a gente tem que ser adulta da situação, a gente tem que ser racional e se controlar para poder oferecer para os mais frágeis a base que eles precisam, né, o apoio que eles precisam, né? Então essa é a mensagem implícita nesses dois filmes, na minha humilde opinião, na minha modesta opinião. Existem muitos vídeos aqui no YouTube sobre o Babadook, né, com interpretações diversas, enfim. Mas eu nunca vi ninguém falando sobre essa questão da folia D que eu percebi. Então, quero, né, deixar aqui a minha contribuição para a discussão desse filme, que é um filme interessantíssimo, que eu gostei bastante. Gostei muito dos dois, na verdade. Recomendo que vocês assistam se não tiverem assistido, apesar de eu já ter contado tudo, né? Quem assistiu, deixa aqui os comentários se vocês concordam ou não comigo, né? Ou algum ponto que eu não tenha falado que vocês acham relevante. Muito obrigada por terem assistido e até o próximo vídeo.